Então, coleta, análise, realização de ato ou tomada de decisão. Isso faz lembrar alguma coisa para vocês? Que vocês fazem a vida inteira? As diligências de vocês se resumem à coleta de informação, à análise de dados, realização de ato ou subsidiar o juiz para uma tomada de decisão. É exatamente isso que nós fazemos a vida inteira. Realizamos atividade de inteligência. Claro que de uma maneira mais simplória, menos estruturada, porém instintiva. Faz parte da natureza do trabalho do oficial. Porém, esses dispositivos não acompanharam a evolução social, a dinâmica social e o avanço tecnológico. Nós estamos ainda num trabalho muito analógico. O trabalho do oficial de justiça, por essência, ele é analógico. Ele é ir até o local, buscar informações e realizar determinado ato. Com a evolução da tecnologia e da dinâmica social, o código não evoluiu. E nós estamos correndo atrás dessa evolução. Hoje nós estamos num momento de transição muito importante. Hoje nós já realizamos comunicações processuais com o uso de ferramentas eletrônicas. Hoje já temos os verdadeiros agentes de execução que se utilizam de bancos de dados na justiça do trabalho, estão na vanguarda dessa atividade. E aos poucos nós vamos nos adaptando e conseguindo suprir esse déficit procedimental do Código de Processo Civil, para que a gente consiga desempenhar nossa função com efetividade e dentro dos ditames legais. A grande problemática é quando eu devo me empenhar mais, utilizando de recursos tecnológicos, de metodologia de inteligência, e quando não. Legislação também não traz. Então, cabe a nós definirmos quais são as matérias que demandam esse esforço, como, por exemplo, o processo criminal, como, por exemplo, uma execução de alimentos, uma execução trabalhista, uma execução civil em geral, já que a execução civil representa a materialização de uma decisão judicial. A entrega da jurisdição pelo Estado da própria decisão do magistrado, ou execução de um título extrajudicial, onde existe uma carga de interesse público muito maior. Então, são nessas atividades onde a gente vai se empenhar mais e deve trabalhar para que a gente atinja um resultado mais efetivo. Hoje, nós executamos basicamente 2 tipos de atividade: comunicação processual e atos executivos. Nas comunicações processuais, nós temos um desafio, olha aí o desafio mais uma vez, por conta do uso da tecnologia, onde essa quantidade de comunicação tende a reduzir por conta de PDPJ, por conta de uso de comunicação por outros servidores. Especialmente aqui, eu volto a falar da Justiça do Trabalho, onde o risco é muito grande de esvaziamento de função. Por quê? Porque lá existem muitas demandas contra pessoas jurídicas e muitos processos de execução. Se de um lado nós temos a diminuição de atos de comunicação, nós também temos um desafio pela diminuição de atos de execução. Nós estamos vivendo uma onda de desjudicialização da execução, que é um tema que dá para discutir horas, mas eu só vou pincelar rapidamente para vocês. Acredito que todos já tenham ouvido falar na proposta de desjudicialização para que os cartórios de protesto passem a ser de execução privados, assim como existem em outros países, especialmente na Europa, tirando a atribuição do Poder Judiciário e transferindo totalmente para os tabeliães de protesto. E isso é uma briga muito grande que as nossas entidades nacionais estão enfrentando, estão, ao meu ver, vencendo com louvor, mas é um desafio que nós temos que nos preocupar. Da mesma forma, existe a proposta de desjudicialização da execução fiscal, que é o maior gargalo da execução no nosso país. E a gente já está vivenciando a desjudicialização de busca e apreensão e alienação fiduciária. Já é lei desde 2023. Em Alagoas, lá no meu estado, tem 1 ou 2 semanas que saiu um provimento da Corregedoria regulamentando a busca e apreensão pelos cartórios. Toda a tramitação, agora somente a alienação fiduciária, tá? Não é qualquer busca e apreensão. Então vejam que nós estamos num cenário difícil, num cenário onde as nossas atividades estão em jogo. Mas, por outro lado, mais uma vez fazendo referência às nossas instituições, existe uma tendência de evolução das atribuições, como a própria desembargadora falou aqui agora, da atividade de conciliação,
que foi, acredito eu, que a primeira proposta legislativa em relação a novas atribuições em 2018, PL 9609. E junto com ele, diversas outras propostas foram apresentadas, seja para que o oficial de justiça acompanhe busca e apreensão criminal, tenha a prerrogativa de efetuar um arrombamento, tenha a prerrogativa de requisitar uma força policial, efetuar uma avaliação na esfera penal, atividade de conciliação, que é uma das mais relevantes de todas, perícias, fiscalização. E vejam que todas essas atividades nós já realizamos na prática. Normalmente por uma determinação judicial específica, mas isso ainda não está sedimentado, com algumas pequenas exceções. Então aqui eu destaco, não é o nosso objetivo, mas eu destaco que a diminuição de comunicação processual e o aumento da realização de atividades mais complexas e que tenham o poder de trazer resolutividade no processo é uma tendência, e isso vai valorizar o nosso cargo, isso vai fazer com que nós consigamos realizar atividades mais efetivas. Aqui eu quero focar, junto com a atividade de conciliação, que eu não posso deixar de falar, que é a menina dos olhos do nosso amigo Ricardo Prado, está aqui na frente, a atividade de inteligência e execução. Tanto na esfera civil nós temos proposta para incluir o oficial de justiça como verdadeiro agente de inteligência, quanto na esfera penal. E na esfera civil, obviamente, como agente de execução. E é nesse tema que eu quero focar aqui para vocês, para trazer o exemplo que nós temos no estado de Alagoas. Bom, primeira diferenciação. Eu já disse que a gente não vai falar sobre segurança pública. Então, entendam que a nossa atividade é de inteligência processual. Dentre as inteligências, nós temos a atividade policial e judicial. A policial é segurança pública, prevenção de atentados, riscos à autoridade e à sociedade em geral. Na inteligência judicial é voltado naturalmente ao poder judiciário. Existe a segurança institucional, existe um núcleo, um sistema de inteligência criado pelo CNJ para proteção institucional de patrimônio, juízes, desembargadores e servidores. Existe também um centro de inteligência do Poder Judiciário, que aí sim, esse centro de inteligência é voltado à inteligência processual, que é aquele que visa combater demandas predatórias, demandas em massa, demandas repetitivas, através de diversos membros da magistratura. E é aqui, nessa inteligência processual, onde nós entramos. Assim como existe o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, no âmbito do tribunal, nós podemos falar dos agentes de inteligência para cumprimento de ordens judiciais e para que a gente alcance uma efetividade ainda maior. Esse é o foco, não confundam com a inteligência da segurança pública. A nossa inteligência é voltada a trazer informações para o processo, realizar atos processuais e subsidiar o magistrado para a tomada de decisão. Nada tem a ver com a segurança pública. E aqui é nesse sentido que a gente pode falar do oficial de justiça como agente de inteligência. E dentre as metodologias de inteligência, eu vou focar aqui com vocês nas duas que estão ali em amarelo, que é a coleta de dados e a interpretação, a análise desses dados. A gente não vai trabalhar com dado bruto. A gente não vai pesquisar endereços dos sistemas e utilizar cegamente esses endereços. Para que haja uma atividade de inteligência, é necessário que essa informação seja tratada. Você precisa analisar a credibilidade dessa informação. Você analisa a fonte, você analisa o conteúdo. Onde eu obtive essa informação? Foi com o vizinho? Pronto, vizinho fofoqueiro, 100% de garantia que a informação é correta. Eu obtive um sistema eletrônico que me trouxe um endereço. Qual é a data desse endereço? É de 1998. Esquece. Quantas vezes vocês fizeram diligências que vocês chegam lá e as pessoas já moram há 20 anos, 10, 20 anos? Porque essa fonte não foi analisada. E esse é um dos pré-requisitos para a atividade de inteligência. A análise da credibilidade da fonte, da validade do conteúdo. Coleta de dados, análise e interpretação. Dentre a coleta, a gente pode utilizar de sistemas abertos e fechados, sistemas abertos, rede social, internet, inteligência artificial, que o próximo palestrante vai trazer para vocês,
vigilância. Sim, vigilância, pode ser física ou digital. E eu quero dar até um exemplo para vocês, para ver se fica mais claro o que aconteceu recentemente comigo. Eu estava em busca de o alvo, que a gente chama, era um réu, processo criminal, que respondia por porte ilegal de arma e homicídio. O meu processo era de porte, mas eu identifiquei que tinha um outro de homicídio. Eu descobri que esse cidadão era um tatuador. E através da sua rede social, eu percebi que ele estava em Pernambuco, vizinho de Alagoas, mas que eu não poderia fazer a diligência. E através dos seus stories, eu consegui identificar onde era o local de trabalho dele. Pela fotografia dava para ver o nome. A gente pode falar até de reconhecimento, não presencial, mas reconhecimento virtual. Eu identifiquei o local, porém ele havia postado que eram os últimos dias em Pernambuco. Não adiantava eu certificar para fazer uma carta precatória, ele não seria encontrado. O que eu fiz então? Uma vigilância. Eu observei nos próximos dias quais seriam os passos dele, porque todo dia ele postava. E aí ele disse mais uma vez, últimos dias em Recife, Pernambuco. Aí até que no final de semana ele postou uma foto num ônibus, escrito hashtag Partiu Maceió. Opa! Venha para Maceió, estou lhe aguardando. Mas ainda assim eu não tinha o seu endereço. Como é que eu obtive o seu endereço? E aí eu faço até uma analogia de entrevista. Entrevista é algo natural para você utiliza levantamento de informações através de uma entrevista direta. Eu agendei uma tatuagem com ele, eu tinha o celular, não fiz até hoje, agendei uma tatuagem e ele me passou, me forneceu o endereço dele. No local, eu me dirigi ao local, fui lá 3 vezes, reconheci o local porque tinha uma placa de tatuagem e consegui realizar o ato processual. Então, moral da história, eu passei pela análise de sistemas abertos, também fiz análise de sistemas fechados, fiz um reconhecimento do local onde ele trabalhava, fiz uma vigilância virtual, percebi que ele estava indo para Maceió, fiz um contato com ele, sem dizer o que era, claro, porque ele já tinha nos bloqueado anteriormente, e aí eu agendei uma tatuagem e consegui fazer a citação, tanto do processo de porte de arma, quanto do processo de homicídio. E esse rapaz, veja, ele havia mentido ao telefone, dizendo que não era ele se passou por outra pessoa, mas nós sabíamos que era ele. Isso foi certificado, foi juntada a fotografia, o juiz abriu vista ao Ministério Público e o Ministério Público ofereceu denúncia por falsa identidade. Então, ele agora responde por mais um processo com base na diligência feita pelo núcleo de inteligência, com base em todas essas informações. Essa é a ideia, pessoal, da utilização pelo oficial de justiça da metodologia de inteligência. Dentro da inteligência processual, nós temos 3 vertentes. Nós podemos falar em localização de pessoas, apoio e segurança nas diligências dos próprios oficiais de justiça, especialmente nas complexas, e também na busca patrimonial. E foi com base nesses 3 pilares que lá em Alagoas nós desenvolvemos, junto à Central de Mandados da capital, o núcleo de inteligência do oficial de justiça, que é a aplicação prática dessa atividade de inteligência. O núcleo tem acesso a eletrônicos que servem como base para a busca de informações. Ele é regulamentado hoje pelo nosso Código de Normas, já é um setor institucionalizado, e vejam como é importante institucionalizar. A própria doutora Janice também falou sobre isso. Hoje ele já é um setor do Tribunal de Justiça de Alagoas. Existem outros núcleos de inteligência já sendo desenvolvidos no país, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, mais recentemente agora em Pernambuco, voltado para a violência doméstica, para medidas protetivas, e esses núcleos vêm se aperfeiçoando e se desenvolvendo pelo país. A metodologia que eu falei aqui agora é a mesma que a gente aplica na prática no núcleo de inteligência. Na prática, só resolver para vocês, que eu acho que está até um pouco ruim de ler para quem está longe. Primeiro, a gente faz as buscas em sistemas eletrônicos. Depois, nós registramos essas informações em uma planilha. Feito esse registro, aí sim passa a parte mais importante, que é o tratamento e análise dessas informações. De quando é o endereço, quando eu obtive, de onde veio essa informação, qual é a credibilidade, qual é a maior probabilidade, qual é a probabilidade de eu encontrar o destinatário naquele endereço ou não. Qual eu devo ir primeiro? Já aconteceu de eu pegar 10 endereços, tratei os dados,
no primeiro endereço diligenciado estava lá o cidadão e a porta estava até aberta, ele sentado no sofá. E eu sabia que era ele, por quê? Porque nós estamos com a fotografia. Vocês sabem que é importante uma fotografia, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, é a metodologia. E depois desse tratamento, nós fazemos essa diligência, que pode ser física ou digital, para tentar realizar o ato. Mas nessa diligência eu posso levantar novas informações. Eu volto ao ciclo. Eu as registro, trato e reitero as diligências. Registro, trato e reitero as diligências. Até que a gente obtenha o resultado final. Esse é o fluxograma, para vocês terem uma noção de como funciona o núcleo. Como regra, o oficial de justiça devolve um mandado negativo para o juízo. O núcleo funciona de uma maneira intermediária. Ele não permite que o mandado seja devolvido para o juízo. Então, uma vez que o oficial de justiça certifica negativo, esse mandado é encaminhado automaticamente para o núcleo. E aí sim o núcleo vai realizar todas aquelas diligências para a localização correta. O juízo não toma nenhuma medida, é o núcleo. Não abre vista para MP, não faz novas buscas, não expede carta precatória. Sei que eu já falei, passou um ano, né? Isso daqui a gente consegue resolver dentro do próprio núcleo e aí a gente dá uma segunda certidão no processo que já volta para o juízo, com o réu citado, caso a gente tenha êxito. Se o núcleo não obtiver êxito, o núcleo dá uma certidão detalhada acerca das diligências, devolve para o juízo e já é considerado que há o exaurimento das diligências. E no processo penal, qual é o resultado? Vistas ao Ministério Público e suspensão do processo. Ou seja, ou o réu é localizado, e aqui a gente está falando, só para ressaltar, de citação. Bom, estamos na citação criminal. Não sendo possível, o processo vai ser suspenso. Quais são as diligências do magistrado, do Ministério Público, da Secretaria? Nenhuma. O núcleo já resolve isso para o juízo. E os reflexos na citação criminal, que são os resultados que nós obtivemos, são os seguintes. A nossa estatística na unidade onde nós iniciamos era que 50% das citações criminais eram positivas na primeira diligência e 50% eram negativas. E aí, com a intervenção do núcleo, a gente conseguiu transformar 50% de positivo em 84%, num prazo médio de 7 dias. E o melhor de tudo para o poder, custo zero. Por que custo zero? Porque aqui a gente está falando de metodologia de trabalho, de logística. A gente não tem ainda setores grandes, veículos, estruturas. A gente utiliza a mesma estrutura da central de mandados, a mesma estrutura dos oficiais de justiça, que é só trabalho humano e de logística. E foi isso no começo que a gente conseguiu, esse argumento que a gente conseguiu utilizar para convencer o tribunal a implantar o núcleo, a ausência de custo. E aí eu pergunto, mas e os mandados negativos? O que acontece? Antes nós tínhamos a publicação desse edital que levava meses. A média para a publicação era de 216 dias por conta das reiteradas diligências. Hoje, a média caiu para 11 dias. Por quê? Porque o mandado volta, não tem mais o que fazer. Abre vista e publica edital. Isso economiza um tempo gigantesco no processo. E o resultado que temos aqui do lado direito, 84% positivo, 16% réus não localizados, que vão para a suspensão. E o melhor de tudo, eu peço a licença aqui do meu amigo Eliano, para poder utilizar a expressão dele, 100% de resolutividade. Réu encontrado ou não encontrado, não importa. O processo é resolvido. Por quê? Feita a citação, o processo segue para a sentença. E aí não importa a presença do réu ou não, porque ele pode seguir a revelia. Não encontrado, ele vai para a suspensão. Esse foi o exemplo do nosso núcleo de inteligência no estado de Alagoas. Claro que cada estado tem suas peculiaridades. Lá nós escolhemos atuar na atividade de citação por conta da sua relevância. Claro, se a gente for atuar em todos os mandados judiciais, a gente não vai ter condições de suprir a demanda. E aí eu volto para o início da minha fala. Nós precisamos buscar as atividades onde existe um interesse público maior. E no penal é a citação, onde há triangulação processual.
Caso contrário, a persecução penal cai por terra, porque não encontrar o executado, o processo é suspenso e ele acaba não respondendo e, eventualmente, esse crime vai ser prescrito. Por isso que a gente decidiu atuar tão somente na citação. Falei com meu amigo Leandro, ele apareceu. Vou repetir, 100% de resolutividade. Não é isso? Muito bem, eu falo porque ele adora essa expressão. E o que tem a ver o agente de execução com o agente de inteligência? Tudo. Por que tudo? Porque tudo aquilo que eu falei para vocês faz parte da atividade do agente de execução. Ele se utiliza de bancos de dados eletrônicos, ele faz a análise e interpretação desses dados, mas não para a localização de pessoas necessariamente, para a localização de bens penhoráveis, para a satisfação da execução. E você sabe que a execução representa o maior gargalo do processo brasileiro. Mais de 50% do processo se refere à execução. Então, de uma forma bem breve, gente, o agente de execução concentra em si os atos executivos com sistemas eletrônicos e com diligências presenciais. Hoje, nós temos uma grande dificuldade por conta do mandatão. A gente realiza diligências presenciais sem informações. A gente não respeita a ordem preferencial da penhora. A penhora é feita sobre bens móveis, onde, na verdade, deveriam ser utilizadas as ferramentas eletrônicas. A ideia do agente de execução, que vem da Europa, é que o oficial de justiça tenha acesso a dados para que as suas diligências sejam sistematizadas. Ele, como agente externo, como tendo acesso à residência, acesso à defesa, acesso aos bens, e tendo acesso também aos sistemas eletrônicos, consegue fazer o levantamento desses dados, analisar esses dados para decidir, para fazer um juízo de valor prévio sobre qual bem vai ser penhorado, qual diligência vai ser realizada, quando vai ser realizada a diligência presencial, quando vai ser realizada a diligência virtual. E diferente dos agentes privados, o oficial de justiça aqui é como um magistrado, com imparcialidade, não igual ao magistrado, mas com a característica da imparcialidade, das garantias que o Poder Judiciário vai trazer para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas que precisam ter os seus direitos resguardados, tanto o credor quanto o devedor. E aqui eu ressalto o artigo 782 para dizer para vocês que o agente de execução é o oficial de justiça. O juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. No Brasil, o oficial de justiça é um agente de execução público. Agora, hoje, nós ainda temos uma dificuldade de metodologia, com exceção da Justiça do Trabalho, que já atua nesse sentido. Os demais têm essa dificuldade da metodologia de trabalho, porque nós não temos acesso às ferramentas para que a gente realize o trabalho executivo da forma correta. Essa é a ideia, bem breve, do agente de execução, que ele tem a capacidade de sistematizar as diligências físicas e digitais. E o mais interessante, ele desonera o magistrado de ajude daqueles procedimentos executivos que, na real, não são funções do juiz, são funções do seu agente que realiza os atos executivos. Dessa forma, o juiz consegue se dedicar à sua atividade cognitiva, enquanto o oficial de justiça realiza a atividade executiva. Então, já encaminhando para o final aqui, para passar a palavra para o Daniel, aqui é só um exemplo para que vocês visualizem uma forma de tratamento de dados, uma forma em que o próprio sistema Sniper já auxilia fazendo cruzamento de informações para ajudar o ser humano a identificar os vínculos entre pessoas jurídicas, entre grupos econômicos, entre pessoa física e seu patrimônio. Esse sistema Sniper, confesso para vocês que ele ainda não é o ideal, prometeram muito e entregaram pouco, tá? Mas o Sniper tem esse viés e o Sniper é meio que a propaganda utilizada hoje no processo de execução, onde você consegue fazer a coleta de dados, que te auxilia no cruzamento de informação e nessa interpretação. Já é o iniciozinho aí de uma inteligência artificial voltada para o tratamento de dados na busca de bens e também, espero que na busca de pessoas. E a notícia boa para vocês é que o Sniper vai mudar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas está havendo um trabalho do CNJ para que o Sniper tenha uma nova versão chamada Sniper PC. Hoje o trabalho para se localizar
muito grande. O juiz aí, geralmente, que utiliza o sistema, os sistemas levam em torno de 40 minutos para conseguir fazer o levantamento de todas as informações às quais ele tem acesso. Com o Sniper PC, que está para ser lançado no ano que vem, essas buscas serão automatizadas. Então, em cerca de 10, 15 segundos, serão levantados todos os patrimônios, tudo aquilo que os sistemas tiverem disponíveis, isso será entregue para o usuário, para que o usuário faça a análise. Então, se prepare que a gente tendo acesso ao Sniper. Vocês aqui têm acesso ao Sniper, como ferramenta de busca? Tem? A maioria não, né? Em breve, espero que todos tenhamos, e se for até meados do ano que vem, melhor ainda, porque vai ser uma ferramenta que vai agilizar demais o nosso trabalho. Não tenham medo de se aprimorar e utilizar mais ferramentas. Isso, inicialmente, parece que nos dá mais trabalho, mas com o desenvolvimento da atividade da tecnologia, isso, na verdade, vai reduzir o nosso trabalho e vai aumentar muito a nossa efetividade. Então, para encerrar, gente, eu já mencionei, mas eu gosto de trazer as palavras aqui do nosso professor, o Papa da Execução, Araquém de Assis, onde ele diferencia a atividade cognitiva da executiva. Ele diz que, no âmbito da cognição, a missão judicial é transformar o fato da vida real em um direito, uma decisão, uma sentença. Isso é um trabalho de gabinete, isso é um trabalho essencial do magistrado. Já a atividade executiva pega esse direito, pega essa norma e transforma num fato concreto, entrega à jurisdição. É a efetiva realização do direito. E isso é um trabalho de campo. Quem é que realiza o trabalho de campo, seja digital, seja físico, é o oficial de justiça. Então, aqui é importante que haja essa diferenciação. O oficial de justiça não está tomando atribuições do juiz ao realizar atos executivos digitais. O juiz não está tomando atribuições do oficial de justiça ao realizar atos executivos digitais. Essa atribuição ela é concorrente, é de todos. Porém, o oficial de justiça é o especialista e é aquele que, por excelência, deve realizar os atos executivos, seja no meio físico, seja no meio digital, permitindo assim que o magistrado tenha mais fôlego para tomar as suas decisões. Então, reforço aqui para vocês, com a licença de novo do meu amigo Leandro, o oficial de justiça sempre foi e continuará sendo o agente de inteligência e execução do Poder Judiciário. Tenho isso sempre em mente. Muito obrigado a vocês e eu vou chamar agora o Daniel para dar continuidade. E a gente está com fôlego ainda, começando amanhã, viu? É um dia de evento. Essa é a segunda parte da nossa apresentação aqui para vocês, é uma parte um pouco mais curta, é uma parte que eu gosto de fazer de forma mais prática, e eu vou pedir até a ajuda de vocês para que eu possa, em alguns momentos, ter a interação com vocês. Tá? Então, fazendo um gancho aqui que o Mauro falou muito de núcleo de inteligência, núcleo de execução, e veja que a gente vem falando de núcleo, oficial de justiça, especialização, atos em que a pessoa repete, realiza várias vezes, se especializa, entende, se capacita para cumprir determinadas atividades. E se a gente resumir isso para todas as atividades do oficial de justiça e conseguir segregar, nós podemos mais tranquilamente falar em núcleos, que essa é a minha ideia de conversar com vocês aqui. Núcleos especializados e um termo que ele é muito inerente ao pessoal da administração de gestão, que fala gestão por competência, que, em poucas palavras, significa atue onde você tem mais habilidade. O oficial de justiça tem um leque gigantesco de atribuições, de atividades, todo mundo faz tudo. Isso vai um pouco de encontro com o conceito de gestão por competência, e eu vou tentar explanar um pouco sobre isso aqui para vocês, tentando trazer aquela frase que diz: o oficial de justiça deve ser visto como um agente indispensável. Eu acho que nós já temos essa consciência, os tribunais já têm, alguns tribunais têm a consciência que somos agentes indispensáveis, mas já basta ser. Basta que os outros vejam, que os outros reconheçam. Do contrário, a gente vai continuar com esse debate no Congresso. Por quê? Porque o Congresso ainda não se apercebeu, não notou, não vê que o nosso trabalho é indispensável. E como mostrar?
eficientes e mostrando que somos eficientes, mostrando que nós resolvemos problemas e que outros servidores, pela natureza do cargo, não conseguem tão bem quanto nós conseguimos, especialmente se estivermos falando em núcleos especializados. Só que para falar sobre isso com você, eu preciso fazer dois conceitos muito simples. Um sobre eficiência e outro sobre atividades especializadas. O que já é isso? Eficiência, resumindo, é fazer mais ou menos. Simples assim. Ter o máximo de resultado com o mínimo de recursos se fosse ter. Batido, todo mundo já está ligado nisso. Atividades especializadas também é simples. A ideia é aumentar a eficiência. Vamos lá. São atividades específicas cuja repetição melhora a eficiência do trabalho por conta do aumento da familiaridade e habilidade com a tarefa. Então, se eu trago eficiência e eu melhoro a eficiência em atividades especializadas, por conta, como disse o próprio conceito, familiaridade com a tarefa e repetição. E como que a gente consegue implementar isso no nosso dia a dia? Eu trago a ideia para você? Trago não. Continuo a ideia de núcleos. O Mauro conversou com você aqui há um tempo sobre núcleos de inteligência, sobre núcleo de execução, e a gente pode continuar com esse pensamento, porque a atividade do oficial de justiça não para por aí. Então, nós podemos falar de outros tipos de núcleo. Eu não vou repetir do núcleo de inteligência, que o Mauro já apresentou bem aqui para vocês. Pesquisa patrimonial, atividade de pesquisa patrimonial, ou núcleo de execução, como queiram chamar. Tá? Que são exemplos, que são ideias. A minha ideia é plantar uma sementinha na administração e na cabeça de vocês. Em homenagem ao nosso amigo Ricardo Prado e a nossa administração da Central de Mandados lá de Alagoas, nós já temos um CEJUST, um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, composto por oficial de justiça. Por oficial de justiça. Ah, mas eu vou fazer, eu sou um agente externo e vou fazer agora atribuições com atividades internas. Quando a gente junta essa ideia de gestão por competência, ou seja, eu gosto de fazer isso, isso me brilha os olhos, eu me sinto bem fazendo isso. Significa que quando o oficial de justiça não logra êxito em um mandado de execução, por exemplo, em diligência, mas percebe que o executado já tem vontade de pagar, quer fazer alguma proposta, faz uma proposta de oficial de justiça, certifica a proposta de autocomposição, um núcleo de conciliação composto por oficial de justiça pode receber esse réu, pode convidar o autor em audiência, mais uma vez, por oficial de justiça, tentar chegar a um acordo e entregar o processo para o juiz pronto, somente para que o juiz homologue e arquive o processo. Não volta, não espera o mandado, não intima, não abre vista, nada. O oficial de justiça tenta uma conciliação, faz um termo de homologação, o juiz assina, e às vezes nem o juiz assina, porque dependendo da competência do CEJUST, dependendo da administração, o oficial já pode entregar isso pronto, mas em geral o juiz homologa e arquiva o processo. Oficial de justiça na vanguarda, resolvendo o processo. Avaliação de bens. E aí, agora é pro meu lado. Quem gosta? Opa, uma mão. Caramba, só uma. Tá, eu já sabia. Atividade complexa não é da área do direito, é atividade da área da engenharia, da arquitetura, da agronomia. Corretores de imóveis, existe uma discussão sobre isso, não é o nosso foco aqui. Não está no sangue, não corre nas veias do oficial de justiça, mas todo mundo que fez concurso sabia que era uma das suas atribuições. E nós devemos fazer com louvor, e nós devemos entregar um bom resultado. Ou quando não couber ao oficial de justiça, saber como nos manifestar no processo. Não basta dizer que o juiz tem que nomear perito e devolver, não. Isso é problema. Se você tem um núcleo, essa galera sabe. Núcleo de comunicação processual, ou eletrônica ou presencial. Chamem de núcleo, chamem de atividade especializada ou não, chamem de atividade residual, mas que nós temos um grupo de oficial de justiça que faz aquilo que a gente já está acostumado. Comunicação processual. E as outras atividades? Está nos outros núcleos. A partir de agora, se eu faço parte desse núcleo ou desse grupo residual, eu só faço comunicação processual agora. Daniel, mas aí não é justo porque é um trabalho mais fácil, mas eu vou trabalhar com volume, eu vou trabalhar com mais quantidade, mas eu me sinto bem, tenho mais habilidade nessa habilidade. O cara que vai fazer a avaliação, uma atividade mais complexa, ele vai ter um volume. Veja, a ideia de volume não é ter menos trabalho. A ideia é ter
divisão média de trabalho, depósito de energia de todos os oficiais de justiça. Porém, a natureza da ordem judicial muda a quantidade de volume distribuído. Em outras palavras, se eu recebo 100 mandados de intimação, o cara que vai fazer a avaliação pode receber 100. Ele vai receber um 20, 30, 40, não sei qual é esse número. Mas o fato é que no final do mês, a quantidade de energia empregada por um oficial de justiça ou por outro vai ser muito parecida. Quem é que vai estar em um número? Quem é que vai estar em outro? Gestão por competência ajuda a resolver isso. Apoio nas diligências, núcleo de apoio às diligências, ou o GOI, Núcleo de Operações Especiais, formados, treinados, capacitados, com veículos, com equipamento, com colete, com porte de arma. Opa, assunto delicado, eu sei que tem gente que não gosta, mas tem gente que tem aptidão. Eu gosto do tema, eu tenho porte de arma. Tem colegas oficiais que falam, isso não é oficial, tá maluco, você não tem que... Tem gente que gosta, que tem habilidade para isso, que gosta do tema, tem gente que não gosta. Eu não vou pegar uma pessoa que não gosta e colocar num grupo de apoio especializado. Mas tem gente que tem sangue no olho, que gosta de fazer afastamento do agressor do lar, que gosta de chegar a fazer despejo, reintegração de posse. Essa galera tem que ter estrutura, tem que ter treinamento. Então, se eu tenho um grupo por oficial de justiça, nem sempre eu preciso esperar por depender da polícia militar. E às vezes, em determinado estado, é fácil. Eu ligo lá para o 90, a guarnição vem. Lá em Alagoas, ela vem. Tem vários estados que não vem. Você tem que agendar mediante ordem judicial. Não vem. Eu tenho um grupo de oficial de justiça, com carro, um colete identificado, só para dar um apoio. Nem sempre eu preciso da polícia militar. Para fazer a busca e apreensão, por exemplo, nem sempre eu preciso se eu tiver com apoio. Estou eu, o comandante da diligência, e eu tenho lá o veículo identificado oficial do Tribunal de Justiça, com mais 3, 4 oficiais para apoio. Certamente não vou ter grandes problemas. Essa é a ideia. Puxando um pouquinho da complexidade do tema. O Mauro conversou aqui várias vezes que o CPC não fala muito de procedimento para todas as nossas atividades. Muito menos para a avaliação. Se a gente der uma olhadinha lá no artigo 870, o CPC diz que a avaliação será feita pelo oficial de justiça e não há dúvida. Quais avaliações? Todas. Aí vem o parágrafo 870 que todo mundo se perde aqui. Quando houver necessidade de conhecimento especializado, o juiz nomeará avaliador. Quais são os conhecimentos especializados? Qual o nosso limite de avaliação? O que eu tenho que avaliar? Todos os tipos de bem? Eu tenho que avaliar um complexo industrial? Então, qual é o limite? O CPC não fala. E não basta o oficial de justiça apontar para esse parágrafo único e devolver o mandato. Você vai levar para o chão de orelha, o juiz vai insistir, você vai responder um parte. Então, como agir? O CPC não diz, não há regra para isso. O CPC traz de procedimento para avaliação algo muito rápido. Quem já fez, já conversou com a gente lá nos cursos, a gente fala muito sobre isso. Como fazer a avaliação? Quem responde isso é o artigo 872 do CPC. Vamos lá? A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo. Eu tenho que fazer uma vistoria e eu tenho que fazer um laudo. E o oficial deve especificar os bens, suas características e o estado em que se encontra. Isso é a vistoria. E tem 2, o valor dos bens. Como que eu defino o valor? Quais são os métodos, quais são os critérios, quais são os procedimentos? O CPC também deixa aqui na mão. Não responde. E o que falta? Procedimento. Como vocês ficam? Com medo? A gente não sabe. Vistoria obrigatória? Como fazer? E fica um monte de perguntas. Quando eu não devo avaliar por questão legal, o artigo 871 do CPC diz, facilita para a gente, viu? É uma dica. Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Estimativa. O nome é estimativa. Tá? Não é um valor definido. Eu acho que vale tanto. Autor, tu concorda? Concordo. Não há mais lead, eu não avalio. A ideia não é mergulhar nisso aqui, não, tá? Mas é uma atividade complexa. E quando a gente volta lá para a ideia de recursos especializados, eu quero perguntar para você. No ato, por exemplo, de reintegração de posse, estou diante aqui do mandado de reintegração de posse, saio de diligência, a pessoa não me permite entrar. Eu preciso ter escrito expressamente no meu mandado ordem judicial de ingresso forçado de arquivamento. Uma turma vai dizer sim. Outra turma vai ficar com dúvida.
Outra turma vai dizer que não. E pela natureza do mandado eu já posso ingressar. Não vou dar resposta, mas eu quero dizer o seguinte: todo mundo que fizer parte do núcleo de apoio de diligências já vai ter essa resposta, porque faz isso todo dia. Já vai saber o procedimento, já vai saber se tem que ter testemunho ou não, já vai saber se tem que pedir para o juiz ou não, já está na veia, repetição, habilidade. Segunda pergunta, agora diante do mandado de avaliação do imóvel. Por qualquer motivo, eu não consigo ingressar no imóvel, eu não consigo fazer a vistoria interna. Eu posso avaliar? Tem gente que vai dizer que pode, tem gente que vai ficar na dúvida, tem gente que vai dizer que não. Eu digo que não, há algumas exceções. Mas, se eu fizer essa mesma pergunta para qualquer integrante do núcleo de avaliação, todo mundo vai ter essa resposta. Não haverá dúvidas, porque é feito de forma repetida já o procedimento. Como que eu vou fazer o laudo? Como é que eu escrevo o laudo? Qual é o passo a passo do laudo? A turma do núcleo já sabe. Vê como é interessante trabalhar dessa forma? Eu vou passar isso aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Só que eu quero uma ajuda de vocês, tá? Quem é que prefere ver o cão, mas não quer o mandado de avaliação, por exemplo? Alguém, me ajuda. Uma mão. Me ajuda. Qual é o seu nome? Aline. Aline, por acaso, de repente, você recebeu, foi distribuído para você, ó. Parabéns. Você recebeu o mandado de avaliação do imóvel rural. Está lá com a Aline. Todo mundo recebe mandado de avaliação. Aline, eu tenho 3 mandados aqui de comunicação processual. É uma intimação, uma citação, eu não sei como é que eu vou fazer, tá? Se tem telefone, se não tem, se eu vou precisar fazer hora certa, às vezes dá ruim, né? Tu quer trocar? Opa, você quer 3 comunicações processuais e eu faço a sua avaliação. Beleza, Aline, troquei com você. Fechou. Obrigado pela ajuda. Mais alguém que não gosta de avaliação? Uma mãozinha, me ajuda, todo mundo gosta. Aqui, achei. Qual que é o nome do senhor? Valtencir. Valtencir, eu não tenho mais 3, agora eu tenho 20 mandados de comunicação processual. Aquele mesmo mandado de avaliação da Bíblia está contigo. Tu quer trocar pelos meus 20? Deixa quieto. Já imaginava. A gente percebe com isso que existe um número intuitivo, que a gente precisa encontrar qual é, que diz assim, opa, avaliação, ou qualquer ato complexo. Com essa quantidade, eu prefiro estar nesse outro setor. Mas se tiver muito, eu quero encarar a avaliação. Pode ter. Tenho 10. Tu troca. Ainda não. Meia dúzia. Troquei. Beleza, fiz um leilão aqui. Eu estou procurando de forma intuitiva qual que é esse número de equilíbrio. Ou seja, eu faço uma avaliação, ele faz 6 comunicações processuais. Parece justo, vai ser? Parece justo, né? Ótimo. Trabalho mais rápido, nem sempre fácil, porque às vezes você vai precisar estar no criminal, hora certa, tudo aquilo. E a avaliação com suas peculiaridades. Gente, existe um número, não é um número fixo, a gente precisa descobrir qual é esse número, mas esse exercício nos levanta a essa ideia. Quando a gente fala agora de gestão por competência, que é a ideia principal da minha fala aqui, através de grupos especializados, é colocar o cara que gosta de fazer avaliação no núcleo de avaliação. É colocar o cara que tem sangue no olho, é o cara que quer ser mais proativo lá na frente, quer afastar o agressor do lado, quer fazer busca atenção, despejo, prisão, é colocar no núcleo de apoio. É conversar com o Valtencir, por exemplo, cara, ó, comunicação processual é para mim, prefiro volume, mas estou mais de boa. Colocar no grupo de comunicação processual. Essa é a ideia. É um modelo de administração que foca em identificar. Eu preciso identificar e depois desenvolver as habilidades do servidor para alcançar objetivos estratégicos, alinhando competência do agente, competência do agente com a necessidade institucional. O judiciário tem uma peculiaridade, e eu não vou contra isso, tá? É peculiar, é da natureza do judiciário, em que a gestão seja feita por pessoas que vêm do direito. Nós não temos administradores na gestão do judiciário, e isso é normal. Mas gestão por competência é uma das ferramentas que vem lá da administração, e é útil, funciona pra caramba. Quando a gente fala agora de núcleos especializados, isoladamente, eu estou buscando foco na eficiência, aliás, eu estou buscando a eficiência com foco no procedimento. Repetição, repetição, repetição. E aí eu tenho mais eficiência, naturalmente.
Quando eu falo em gestão por competência, eu estou melhorando a eficiência com foco nas pessoas. Então, se eu estou fazendo muita avaliação, eu não gosto disso, isso me estressa, me deixa preocupado, me deixa inseguro, eu entrego erro no processo. Se eu estou num lugar que eu gosto de estar, eu tenho mais habilidade, eu não tenho esse tipo de problema, ou reduzo. Vantagens, melhor eficiência. Com certeza vai diminuir a insegurança do agente, vai diminuir erro no processo. Opa, não precisa de lei, basta uma regulamentação interna. Tá? É fácil aplicar. Basta uma regulamentação interna e, obviamente, criar ouvir os oficiais, ouvir a instituição, ouvir o sindicato e criar regras para isso. E traz uma coisa que a gente gosta, que ele precisa, relevância ao oficialato por meio de atividades específicas, por meio de núcleos especializados. Como fazer? Não existe uma receita de bolo para isso ainda, não tem uma coisa certa. Mas, com certeza, eu preciso olhar o efetivo de oficiais. Eu sei que aqui em Santa Catarina nós temos 940 oficiais de justiça, muito oficial de justiça, a capital me parece que tem 72. Eu preciso analisar minha demanda, quantos mandatos são emitidos a cada mês, a cada ano, para entender como funciona isso. Eu preciso estudar quais são as habilidades do agente, o que cada um gosta de fazer, o que cada um não gosta de fazer, para eu saber como setorizar isso. Isso, obviamente, requer uma estrutura preliminar e requer também uma estrutura, um apoio institucional, uma estrutura institucional, por exemplo, veículos, por exemplo, coletes, por exemplo, acesso a bancos de dados. Tá? Então, a instituição se envolve nesse sentido. Tudo bem até aqui? Eu vou me direcionar para o encerramento da minha fala, mas antes disso eu queria fazer 3 perguntas para vocês, e é nesse momento que eu gostaria da participação de todo mundo. A gente não precisa falar nesse momento, mas eu vou fazer 3 perguntas e elas são as seguintes. A primeira pergunta, se você pudesse escolher, se a gente tivesse aqui núcleos especializados, você pudesse escolher 2. O que eu me sinto mais confortável, que eu tenho mais habilidade, que eu tenho mais segurança, não me estressa muito. Se eu pudesse escolher 2, quais seriam esses 2? Pensem um pouquinho, não me respondam aí. Do contrário, se eu pudesse me afastar dos outros 2, esse me estressa, esse eu não sei como fazer, esse eu me enrolo, toda vez que eu recebo um mandado X, nossa, eu já não vou dormir direito, preocupado. Quais seriam esses 2 que você não gostaria de participar? Veja que a ideia não é ter menos trabalho. Quem escolher atividades mais rápidas vai trabalhar com mais volume. Quem escolher atividades mais complexas vai trabalhar com mais dedicação por cada mandato. Pense nessas 2 perguntas. E a última é a seguinte, a terceira pergunta. Quando você faz uma comunicação processual, você costuma fazer ou prefere fazer de forma eletrônica, conforme o nosso regulamento, né, CNJ, CPC e tudo aquilo, ou na forma clássica, presencial, olho no olho, pegando seu carro, sua moto, seu trem, seu Uber, indo na casa do cara, procurando o cara de fundo. Qual é a sua habilidade em relação a isso? E aí eu gostaria da resposta de todos vocês. Vou pedir um favor, como se todo mundo fosse tirar uma foto minha agora. Mas não tira foto minha, não. Vamos fazer um exercício. E aí eu vou encerrar minha fala logo após esse exercício. Eu gostaria que todo mundo fizesse isso. Isso vai apontar para um formulário do Google. E nesse formulário vai pedir lá o seu nome, seu e-mail. É com esses dados que nós vamos entregar o certificado para vocês, tá? Então preencham direitinho o seu nome, seu e-mail e o telefone. E logo abaixo tem 3 perguntinhas, é só marcar um risco. Façam isso no próximo minuto, por gentileza. E eu vou apresentar o resultado na tela. É online em tempo real. Todo mundo está conseguindo ler o QR Code? Eu vou dar mais um minutinho com ele na tela. Lembre, marque 2 opções na primeira pergunta e 2 opções na segunda. Não marque mais. Quem tiver com dificuldade pode se aproximar um pouquinho, mas deixei bem grande para todo o celular conseguir capturar. Um minutinho, gente, para a gente ir. Eu estou de olho aqui no nosso cara. Eu vou mostrar o resultado para vocês a nível de gestão, tá? Isso aqui é só uma experiência. Nenhum desse resultado vai servir para decisão de nada, tá? Fiquem à vontade e sejam honestos na sua resposta.
Não está pegando? É que vocês estão na frente, gente, o pessoal lá de trás. Fiquem mais de lado na lateral. Se você tiver com os telefones de versões mais antigas, o Paulo está me lembrando aqui, alguns não têm essa função. É meio raro, mas os telefones mais antigos, 2020, 2021 para trás, por exemplo, não vai ter essa função, mas está tudo bem. Não pegou? Tudo bem. Vamos lá, posso mudar o slide? Vamos lá, eu acho que a grande maioria já conseguiu. Quem não conseguir agora não tem problema, eu pego o e-mail de vocês com a administração, tá? Quem conseguiu responder, Jackson? Opa, obrigado, gente. Vamos ver o resultado, o que vocês acham? – 77 respostas. Já passa já para as respostas para a primeira pergunta, por favor. Só rolar para. Opa! Aqui, gente, resposta da grande maioria de vocês. Tá? Aqui as pessoas estão dizendo aqui, ó. Onde você prefere atuar? Me marca em duas. E olha, 14 pessoas gostam de avaliação. Descobri. Eu já estou ligado. Então, assim, quem não gostaria de trabalhar com avaliação? Se houvesse um núcleo de avaliação, nós teríamos 14 habilitados aqui já para fazer parte. Com habilidade para isso, gostando de fazer isso, preferindo avaliar do que, por exemplo, fazer atos coercitivos, do que, por exemplo, trabalhar em comunicação processual. Não se surpreenda, isso é comum. Aí é minoria, mas é comum. Então, aqui, ó, mais da metade, 73% das pessoas gostam de estar naquilo que já estão habituados. É o nosso feijão com arroz, é o nosso dia a dia. Isso aqui não traz muita relevância para o oficial de justiça e tem uma tendência a sair das nossas atribuições, tá bom, gente? Fiquem ligados nisso. Conciliação, alguém fala, mas o lugar do oficial de justiça é na rua, não é na sala de conciliação. Olha lá. Nós temos sim, é que você não sabe da habilidade do outro. Agora a gente sabe. Isso tem resposta aqui, ó, aumentou 77 respostas. Está aumentando. Isso a gente pode fazer no estado todo, com 940 respostas. Obviamente, aplicar isso por região. Mas olha uma forma de descobrir a habilidade das pessoas. Desce mais um pouquinho. Vamos ver quem quer correr de quais atribuições. Marca aquelas que você não gosta. Tu quer ver o campo, mas tu não quer trabalhar nisso. Eu já sabia disso. A gente faz isso em vários estados, eu já sabia. Mas eu gosto de mostrar para a administração, Fernando. Para a gente ter isso mais palpável, saber como lidar com essas coisas. Ó, avaliação, pesquisa patrimonial. Opa, inteligência aqui para mim. Gente, isso é tendência. Quem não melhorar a habilidade, que não se interessar por aqui, vai estar enrolado. Tá? Isso é tendência. Deixa eu achar outro aqui. Inteligência é tendência, e eles estão muito poucos aqui. Ó. É tendência. Conciliação é tendência. Inclusive, nós temos um projeto da Escola de Oficiais com a parceria com o Ricardo Prado, nosso amigo. Nós fizemos um projeto juntos. Estamos lançando um curso de solução de conflito pelo oficial de justiça nos moldes do CNJ para capacitar o oficial de justiça a trabalhar nesse tipo de núcleo especializado. Vamos aplicar agora no Mato Grosso, provavelmente aplicar aqui com vocês e tentar divulgar isso a nível nacional. Tá? Mas vejam, isso aqui vocês vão precisar conversar entre si depois. Baixa um pouquinho para a última pergunta. Aqui é comunicação processual. Um quarto vai para o eletrônico. Gente, vocês são sangue no olho, né? Vocês estão muito clássicos. Vocês são os caras que, caramba, a tecnologia não chegou ainda. Ainda não deu. A gente precisa conversar sobre isso. E olha como é o resultado de vocês. A gente precisa conversar sobre isso. Eu quero dizer para vocês que todos... Gente, eu sei que causa esse choque, mas eu gostaria de um pedacinho da sua atenção para finalizar aqui a palavra.
Para vocês saberem, eu recebo cerca de 80% da minha demanda de comunicação. Eu resolvo mais da metade sem sair da minha casa, sem sair do meu home office, sem sair de fora. Mais da metade. Economizo tempo, gasolina, estresse, trânsito. O meu risco vai lá para baixo. Eu não estou entrando em lugares perigosos, não estou vendo pessoas desconhecidas. Eu reduzo muito com comunicação eletrônica, aos moldes do CNJ, aos moldes do CPC, entregando certidão como ela deve ser. Resolve muito. Tá bom, gente? Volta para mim no slide, por favor. Isso aqui é um exercício que eu gostaria de fazer, eu queria fazer com vocês. Obrigado pela participação. E eu vou encerrar minha fala dizendo o seguinte: a gente está buscando relevância para o oficial de justiça. Desconectou. Não. Últimos eventos nacionais. A FESOJUS promoveu o CONOJUS em Teresina, Piauí, 2023. Belém do Pará, pelos oficiais federais e trabalhistas, 2023. São Paulo, 2023. E o Congresso Internacional dos Oficiais de Justiça, neste ano. Nós estávamos lá representando o Brasil, diante de 570 congressistas e 53 países diferentes. O presidente da FESOJUS, João Batista, também estava lá conosco. Dos 35 mil oficiais de justiça que existem no Brasil, selecionaram 6 para palestrar. Nós estávamos lá. Aparece ali a minha foto, o Mauro estava lá, precisaram escolher um palestrante só. Eu acho que escolheram que tinha cabelo maior. Eu subi, conversei com a turma. Gente, não dá para resumir aqui nessa palestra a experiência, a sensação e a inspiração que esse tipo de evento traz para a gente. Foi fantástico. Para vocês terem uma ideia, ali tem um cara da França, a presidente honorária da União Internacional dos Oficiais de Justiça, um cara da Alemanha, um juiz federal do Rio de Janeiro e uma galera de outros países. Que traz conhecimento, traz experiência. Para quem pensa que não, tem relevância sim para o que a gente faz. E para quem não participou, a gente tem uma nova oportunidade. Eu convido vocês que se motivem, que invistam na sua profissão mesmo. Em setembro desse ano, vai acontecer o Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça em Recife. E aí, vamos se ver lá? Tomara. Para aqueles que gostam de reclamar, Daniel, Recife é muito longe, está muito em cima da hora, não consigo planejar férias, está tudo muito em cima e é longe. Qual é a sua desculpa agora? Agora a FESOJUS, junto com o Sindicato do Mato Grosso, estão fazendo o Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça no ano que vem, em Cuiabá, mais perto para planejar, dá para fazer férias, não há desculpa. Gente, o oficial de justiça deve ser visto como um agente indispensável. Espero vê-los todos lá muito